Bom, é um São Paulo, falando de campo agora, daqui a pouco a gente volta a falar sobre a confusão, tá? Falando de campo, é um São Paulo que administrou até para descansar, vem de um jogo difícil contra o Flamengo e uma vitória boa, né? Sim, classificação tranquila do São Paulo. O São Paulo fez muito pouco durante o jogo, não precisava fazer mais. O São Paulo poderia ter tido uma atuação melhor? Claro que sim. Mas o São Paulo cozinhou o jogo, né? São Paulo administrou bastante, rodou bola, chegou a ter bastante posse a mais do que o Goiás, só que no primeiro tempo em especial, mas não finalizava, né? O primeiro tempo do São Paulo foi ainda mais morno do que o segundo. Quem a gente viu tentando algo no São Paulo? O Lucas. O Lucas foi o jogador que mais tentou na equipe do São Paulo. No primeiro tempo e até metade do segundo, jogando aberto pela direita, onde ele vem jogando, mas sempre em deslocamento para o corredor central. Na segunda etapa, quando o Zubeldia coloca o Wellington Rato, tira o Luciano, aí ele centraliza o Lucas. Foi quem mais... E o Lucas depois saiu para o Michel Araújo entrar. Mas foi quem mais se movimentou na equipe do São Paulo. Gostei da movimentação do Bobadilla também. Hoje ele teve bastante espaço para jogar no meio-campo e ele é um jogador que tenta se aproximar. Não se firmou totalmente no São Paulo, nesse meio-campo de tantas lesões. Não por acaso o São Paulo está no mercado para buscar jogadores para a função dele, mas hoje eu acho que ele tentou bastante. Porque assim, o jogo de hoje, ele foi, embora o São Paulo tenha tido uma postura bem morna durante a partida, mas o Goiás tentou fazer algo oposto por motivos óbvios, né? No estádio do Morumbi, no jogo de ida, ainda com o Zanardi como técnico, o Goiás veio com 3 zagueiros, 2 volantes, muita marcação, só o Galhardo à frente, e aí depois que o Marcão foi expulso, o São Paulo fez 1-0, a estratégia do Goiás morreu, porque o Goiás não conseguiu atacar e defendendo valia tanto a pena, acabou tomando até o segundo gol. Hoje, já com outro técnico, o Mancini se adaptando ao novo grupo, o Goiás tentou um outro jogo. O Goiás tentou atacar o São Paulo, mas também não conseguiu. E aí favoreceu o São Paulo que administrou. Muito bem, vamos conversar agora com o Eduardo Afonso. Ele está lá na sala de imprensa, está acompanhado daqui a pouquinho a entrevista coletiva do Zubeldia. Vamos saber então do Edu Afonso. Edu, era tudo tranquilo, estava tudo em paz, teve ali uma confusão no intervalo e quando chegou no final foi tudo por água abaixo, toda a paz dessa partida e dessa classificação fácil do São Paulo foi por água abaixo, começou uma confusão que não acabava nunca. Tudo bem, Marcela? Como é que você está? Grande beijo para você, abraço para o Zupac e para o Fã de Esportes. A gente pode falar que o jogo teve mais emoções fora do campo, no final dos 2 tempos, do que com bola rolando. Porque com bola rolando, primeiro tempo nada, um chute perigoso do Matheus Gonçalves do Goiás. São Paulo não deu um chute a gol. No segundo tempo, São Paulo até deu um com o Caleri aos 8, mais umas bolas para fora. E o momento mais perigoso do São Paulo foi o Michel Araújo, já aos 41 minutos que o Tadeu espalmou. Dentro de campo, os times não criaram absolutamente nada para que o jogo fosse mais do que o 0-0. São Paulo jogou claramente com o regulamento debaixo do braço para administrar a vantagem do primeiro jogo. Só que, tanto no final do primeiro tempo como no final do segundo, 2 confusões. A do primeiro tempo, a impressão que eu fiquei da minha posição foi que o David Braz reclamou da morosidade do Luiz Henrique ao bater um escanteio. E quando o juiz apita não permitindo a cobrança do escanteio, o David Braz faz gestos reclamando, chuta ali um copo d'água, alguma coisa, e o Luiz Henrique sai correndo em direção a ele. Mas da posição que eu estava, eu não vi o que aconteceu exatamente dentro do vestiário. A gente até tem imagens aí para tentar esclarecer se algum jogador de São Paulo também entrou na confusão ou não. A do segundo tempo, já nos acréscimos, o Goiás tinha acabado de perder uma chance com o Wellington, que chutou por cima do gol, a chance até de um gol e um sufoco final. Aí o Thiago Galhardo, que tinha entrado no decorrer da partida, numa bola dividida, de linha de fundo, com o jogo acabando, se estranhou com o Alan Franco. O Alan Franco também não deixou quieto, não deixou barato. Os dois começaram a se peitar. E aí a torcida, que já estava inflamada com a desclassificação, com o resultado, também se inflamou. Começou a tirar alguns objetos em campo e, resultado, não tivemos pelo menos 5 minutos de acréscimo. Não sei se mudaria o contexto do jogo ou o placar, mas eram mais 5 minutos de bola rolando, no mínimo, que teríamos para que o Goiás tentasse alguma coisa. E aí uma confusão gigante. Teve até expulsão do Zubeldia. A gente não sabe se foi porque ele invadiu o campo durante a confusão, se porque ele chutou o microfone de uma emissora de televisão. A gente vai esperar a coletiva dele, que começa daqui a pouquinho, para esclarecer. No final das contas, esse jogo fica marcado por 2 grandes confusões, ou por uma grande confusão, uma confusão menor, e por um futebol dos 2 times que não saíram do 0-0. Um não conseguiu reverter a vantagem e o outro trabalhou com o resultado do primeiro jogo. São Paulo é o último classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, é o atual campeão, vai esperar o sorteio, e o Goiás agora vai se dedicar à Série B do Campeonato Brasileiro. Está numa posição desconfortável pela folha salarial, pelo investimento, 10º lugar, tem todo um turno agora e mais um jogo atrasado para tentar se recuperar.
Vou continuar por aqui, Marcela. Daqui a pouco tem Zubeldia, depois tem zona mista. Vamos ver o que a gente consegue tirar dos jogadores e dos técnicos a respeito desse 0-0 aqui na Serrinha com 8.200 torcedores. Tá certo. Obrigada, viu, Eduardo Afonso, aí por todas as informações. Então, daqui a pouco o Zubeldia chega e aí a gente dá prioridade para o Eduardo Afonso lá em Goiás e a gente também mostra a zona mista para vocês. A estratégia do Zubeldia, ela é certa e eu depois queria entrar também nesse Zubeldia muito esquentado. Você acha que isso também influencia os jogadores? Eles também entram nessa pilha, Zupac? Pode escolher aí para onde você vai começar. Não, eu começo falando sobre a estratégia. Acho que foi correta. Acho que, assim, para quem assistiu o jogo, foi a mais chata, porque o jogo foi ruim de ver, o jogo foi chato. O São Paulo não jogou bem, não precisou jogar, mas não jogou bem. Tivesse São Paulo um adversário melhor, talvez o Goiás tivesse levado mais perigo. Mas para o São Paulo foi um controle, como o Edu falou, regulamento embaixo do braço, controle da vantagem bem construída aqui em São Paulo e classificação incontestável. Então acho que em relação à estratégia, nada a contestar. E em relação à postura do Zubeldia, não acho que isso pilhe os jogadores mais, não. Mas eu acho que isso pode atrapalhar o São Paulo no sentido de que ele acaba ficando marcado pela arbitragem, porque o comportamento dele, tal qual o Abel, em alguns momentos ou em muitos, cruza a linha do controle e do descontrole. E aí, com as expulsões, ele fica ausente do banco de reservas. Ele é o técnico do São Paulo e ele tem que estar no banco de reservas. Assim, que a arbitragem brasileira tem uma série de problemas, enfrenta uma fase trágica, vive com a falta de critério, em alguns instantes com a autoridade exacerbada dos árbitros. Tudo isso é verdade. E que o Luiz Zubeldia é um cara muito intenso na relação dele com o trabalho, também é verdade, né? Ao longo da carreira dele, ele já discutiu com um dirigente de clube onde ele trabalhava e foi embora. Ele é um cara muito intenso e eu vejo isso como algo mais positivo do que negativo. Quando que isso vira negativo? Quando existem acontecimentos como esse, o tempo inteiro ele ser expulso, né? Ele ser expulso uma vez, ser expulso outra vez, acontece com todos. Agora, você ser expulso várias vezes devido ao seu temperamento explosivo, e aí isso vira um problema. Sim. Mas ele é assim mesmo, e os árbitros aqui que são complicados. Se ele trabalha hoje no Brasil, ele tem que se adequar onde ele está trabalhando, porque se ele apenas justificar as expulsões pela intensidade que ele vive o futebol, ele vai continuar sendo expulso. E ele vai atrapalhar o São Paulo por isso, né? Ele é muito bom técnico, faz um trabalho muito interessante no São Paulo. São Paulo é candidato nas Copas, no Campeonato Brasileiro não é candidato a título nesse momento, mas nas duas Copas o São Paulo é bem candidato, capaz de ganhar qualquer uma das competições, embora não seja o melhor time delas. Tem um técnico que trabalha muito bem e o São Paulo é esse time candidato muito por causa do Zubeldia, mas ele tem que entrar na linha, ele tem que ter um mínimo de controle. Mas é por isso que eu acho que não é tão positivo essa intensidade dele. Eu acho que na soma final traz mais coisas boas do que ruins. Acho que o São Paulo é o time que porque ele trabalha dessa maneira. Tá. Mas tem um aspecto ruim, que é o fato de ele estar suspenso toda hora. E isso atrapalha o São Paulo. Né? Acho que o saldo é mais positivo. Quando que o saldo é negativo? Nesse tipo de situação. Que tem acontecido, é raro, mas acontece toda hora. O tempo inteiro. Eu acho assim, olha, o saldo é negativo quando ele tá ali na beira do gramado e ele acaba sendo expulso direto. É cartão amarelo direto e os vermelhos. Vermelho, expulso. E aí ele fica mais tempo fora do que dentro, né? Do que comandando a sua equipe. Como é que ele vai estar na entrevista hoje também? Ele vai estar ele fica pistola ou eu acho que ele vai estar pistola. Eu acho que ainda não vai ter tempo de baixar ali, né? Mas assim, pode ser que a vaga... Ô, Zubeldia, tá classificado, amigo. Vamos lá, vamos seguir. Mas nem assim ele me pareceu muito tranquilo. A gente tem uma tela para mostrar o Zubeldia nos últimos jogos fora de casa. Quando ele chegou, ele estava muito bem jogando fora de casa. Então, os primeiros 6 jogos ele tinha 4 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de 77,8%, 13 gols marcados e 5 sofridos. E nos últimos 6 jogos, 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 27,8%, com 4 gols marcados e 8 gols sofridos. E aí teve esse empate com o Goiás em 0-0. Dá pra gente pensar que não é uma queda de rendimento jogando fora de casa? Até porque o time começa a oscilar um pouco também em alguns momentos, o Paco? Assim, o trabalho do Zubeldia, ele teve um começo muito forte com uma transformação da equipe do São Paulo. Melhorou em todos os aspectos, inclusive na intensidade. Eu acho que ele consegue, do jeito dele, trazer muita intensidade para o time do São Paulo e o São Paulo arrancou. Aí o São Paulo teve uma sequência de alguns jogos sem vencer, aquela derrota para o Vasco que gerou muito desconforto, o próprio Zubeldia falou, e aí começaram a surgir algumas fofocas, né, de problema de relacionamento, que não era verdade, e a gente viu claramente que não era verdade. Passada a fase ruim, o São Paulo voltou a vencer, mas hoje eu vejo o São Paulo um pouco mais irregular. O São Paulo tem
quando joga bem, joga muito bem. Quando enfrenta os grandes times, faz grandes jogos. Mas em outros jogos, o São Paulo tem caído um pouco de rendimento. E eu acho que essa irregularidade é o que faz do São Paulo hoje pouquíssimo candidato ou não candidato no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato de irregularidade. Mas como é um time capaz de fazer grandes jogos contra qualquer tipo de adversário, inclusive contra times melhores do que ele, fez um jogo muito bom contra o Botafogo, fez um jogo muito bom contra o Flamengo, embora seja o Flamengo reserva. Essa capacidade faz o São Paulo forte nas Copas. Essa irregularidade desse último recorte afasta o São Paulo do principal objetivo do Campeonato Brasileiro, que é, claro, ganhar. Fala pessoal, beleza? Então, acabou o jogo aí em Goiás, 0-0 aí lá em Goiás. Um jogo muito ruim aí do São Paulo aí, na verdade, o São Paulo amarava muito aí no jogo aí, mas o que importa aí é a vitória aí, nós estamos classificados para as quartas de final. No final aí, essa confusão aí, Alan Franco aí foi expulso, Zubeldia também aí foi expulso aí. O Alan Franco que vem muito bem aí com essa expulsão aí. No primeiro jogo aí das quartas ele vai ficar de fora aí. Esse jogo aí, o que nós podemos falar, o São Paulo aí não tinha tantas oportunidades, ficava só no toquezinho, tipo, muita cera. Eu, como torcedor aí, eu queria que o São Paulo aí fosse pra lá e jogasse bem, fizesse uns 2-0 aí, depois dava uma administrada aí, tirava os titular aí, e daí sim, é só administrar aí o jogo aí, porque 4-0 aí é meio custoso aí o Goiás virar, mas não, São Paulo mesmo com os titular aí, o jogo foi muito ruim aí, mas o que importa aí também que é os 4 pontos e é isso que interessa, isso não é, pessoal? Eu só passar esse resuminho aí do jogo e fui, até o próximo vídeo, pessoal.